Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Assessment Tools do Azure Migrate, dando continuidade, né, na última publicação que a gente falou sobre a ferramenta Smart, onde nós podemos utilizar este recurso para fazer todo o assessment, né, do nosso ambiente Hyper-V, seja um VMware também, né, para que a gente possa planejar a nossa migração para a nuvem, ok? Então, vou carregar aqui o nosso laboratório, né, que a gente tem trabalhado nesses últimos posts. A gente viu sobre o Migration, né, sobre o Migration Tools, como migrar uma máquina virtual. Hoje nós vamos falar sobre o Assessment Tools, né, como que a gente configura esse ambiente e faz todo esse discover, né, todo esse reconhecimento do nosso ambiente para que a gente possa planejar nossa migração para nuvem, ok? Vindo aqui também, né, nós vamos seguir a documentação da Microsoft, né, e o nosso último post que falamos sobre a ferramenta de preparação de avaliação estratégica, eu deixei, né, no final da publicação, tem um vídeo aqui mostrando como que a gente faz a movimentação e como que a gente também faz essa descoberta, né, o Discover and Assessment. É o que a gente vai ver hoje nesse conteúdo, lembrando que também tem alguns outros recursos que você pode explorar desta ferramenta que a Microsoft tem disponibilizado, ok? O objetivo nosso aqui é estar bem suportado, né, para o fim das atualizações do Windows Server 2022, do Windows Server 2022 não, 2012 R2, o 2012 e o SQL Server 2012. Eu também já deixei aqui uma publicação sobre as seguranças estendidas para quem utiliza o Azure Arc, né? Falamos aqui sobre a atualização estendidas utilizando o Azure Migrate para que você leve o teu servidor 2012 para o Azure e utilize por mais um período, desde que você, claro, tenha o contrato habilitado, enfim. É só entrar lá, dar uma lidinha, né? Aqui a gente falou também sobre atualização em loco, um material aí do nosso amigo Gabriel, MVP. E hoje a gente vai dar continuidade aí escrevendo um pouquinho mais sobre a ferramenta, sobre a solução, né, sobre essa tecnologia do Azure Migrate. Vamos lá? Então, seguindo os passos aqui, pessoal, eu vou deixar no nosso blog, né, as primeiras descrições, mas o que é importante aqui é que lá no Azure a gente precisa entrar na nossa assinatura, na nossa subscription, e verificar se a gente tem permissão suficiente para poder rodar, né, todo o trabalho que a gente vai estar fazendo aqui, né? Então, verificando o meu acesso, ele vai falar aqui, ó, Service Administrator, né? Ele vai falar que a gente tem um acesso full, né? A gente poderia, né, você pode trabalhar com Owner, Contributor, né? E aqui na documentação oficial, a Microsoft ela especifica qual é o tipo de permissionamento que você precisa ter para dar sequência, ok? Então, vamos dar uma adiantadinha, né? A gente já validou aqui o nosso permissionamento, né? E aí a Microsoft ela vai pedir para que você faça o preparo do teu Hyper-V host e é o que a gente vai ver hoje aqui nesse post. Então, vamos lá. Aqui você vai fazer o download de um script, né? Eu já coloquei esse script na nossa máquina virtual, ele está aqui, né? E aí a Microsoft ela te dá alguns passos. Então, qual que é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é a gente vir aqui e verificar o nosso certificado, comando concluído com êxito, né? Vou deixar também aqui esse comando publicado junto aí com o blog, junto com o vídeo, tá? E depois a gente precisa, depois que a gente valida a integridade do script, né, com permissões elevadas, a gente vai executar o script, ok? Pessoal, precisei fazer um corte no vídeo aqui, porque na execução do script deu um erro, e aí eu precisei
gastar algumas horas aqui para tentar identificar o problema. Basicamente, o script ele vai verificar o serviço de troca, né? Que é o troca de dados, que é o Data Exchange. E o serviço ele não está inicializando. E aí eu fiz várias pesquisas aqui a respeito do serviço no Hyper-V, em algumas docs até da Microsoft. E aí, pelo que eu entendi, eu teria que fazer um reparo, enfim. Como vai perder muito tempo para eu fazer isso no meu Hyper-V, eu só tenho esse servidor físico, eu vou manter desse jeito, não impacta o laboratório, né? Você vai ver que depois desse corte a gente continua a gravação original, tá? Que é desde do início. Vai acontecer o erro, porque ele não vai conseguir identificar o serviço aqui rodando, mas ok, ele não vai afetar o projeto. Então, vamos voltar aqui para o script, né? A gente validou o script, né? Agora a gente vai executar, né, esse script como parte do processo. Então, quando a gente executa ele, ele vai fazer essa verificação, né? Ele vai pedir aqui que o INRM ele é obrigatório, né? É um pré-requisito, então a gente vai dar um yes. O gerenciamento, né? O PowerShell Remote, né? Também é um requisito obrigatório, então a gente dá um yes. Aí a gente aguarda um tempinho aqui para ele concluir aqui essa parte, né? Legal. E aí outro pré-requisito é que as portas, né, do INRM ela estejam liberadas no Firewall, que é a 5985 a 5986. A gente vai dar um yes também. E aí aqui é onde acontece o erro, né? Ele não consegue validar o serviço, né? Vê que aqui ele fala sobre o, o Per Exchange, né? É um serviço do Hyper-V, né? Que ele não consegue fazer essa validação, ó, verifique, né? Ó, o Data Exchange Integration Services se está habilitado em todas as VMs, né? O serviço não está rodando, né, no Hyper-V, né? Quando eu tento iniciar ele aqui, ele dá problema. E aí eu não vou perder tempo, né, validando isso. Não impactou, não gerou um impacto, né? Então, para você ver, eu continuei toda a gravação, fui até o final da gravação, concluímos a primeira parte para depois seguir com a segunda parte. Então a gente atingiu o objetivo, né? Se eu tivesse outro servidor ou outro Hyper-V, eu até poderia validar isso. Se você depois, né, for fazer esse teste e conseguir identificar isso ou corrigir esse serviço sem precisar formatar ou fazer a reparação do Hyper-V, coloca no blog aonde você vê esse conteúdo, faz o comentário lá, ajuda a contribuir as pessoas que passarem por essa dificuldade. Vou mostrar aqui para vocês também o script, né? Veja que ele tem 621 linhas, né? Eu fui olhando aqui até chegar nessa parte que ele solicita o serviço, tá? Então, ok. Aí aqui ele vai perguntar se a gente usa algum compartilhamento SMB. Se você usa sim, se você usa não. Se você não usa, né? Não. Ok. Aí ele vai vir aqui se você, né, deseja criar um usuário local para a administração, né, com a comunicação. Então aqui é legal que vocês vão ver que na sequência eu não me lembrava se eu fiz com administrator ou com administrador. Então, se a gente colocar não, ele vai lá na frente ele vai precisar de uma conta, né, de usuário. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, yes, e dar um enter, ele vai pedir para que eu entre com o usuário, né, para que eu faça a criação de usuário. Se porventura eu digitar aqui o nome de um usuário, por exemplo, administrador, se eu digitar aqui administrador, que é um usuário que já existe, né? Porque vocês vão ver que um pouquinho mais para frente do vídeo, porque isso aqui é um corte, né? Um pouquinho mais para frente do vídeo eu não lembrava se eu fiz com administrator ou administrador. Se você utilizar um usuário já existente,
Deixa eu só digitar a senha aqui, ó. Se isso aqui for um usuário já existente, ele vai executar e vai embora. Se não existir esse usuário, ele vai criar o usuário e vai colocar ele dentro dos grupos, né? Dos grupos de Hyper-V para gerenciar o Hyper-V, para gerenciamento remoto. São 3 grupos que a gente valida no decorrer aí, tá? Então eu vou dar um OK, ele vai seguir e vai concluir aqui o processo, tá vendo? Ele cria o usuário. E terminou o processo. Então, eu só refiz essa parte do vídeo aqui para a gente entender o porquê que deu esse erro e eu não tive tempo suficiente para poder reconstruir um outro Hyper-V, fazer a validação com esse serviço funcionando e para não mexer nesse meu host, que ele está cheio de ambiente que eu já venho trabalhando, eu não quis perder muito tempo para reparar ele, tá bom? Então, é isso, termina o corte aqui e a gente volta para o vídeo da gravação original, seguindo a continuidade da configuração do nosso appliance dentro do nosso Hyper-V para fazer a leitura das nossas máquinas virtuais. E aí ele finaliza aqui o script, ok? Então, agora a gente continua com os próximos passos, né? Que basicamente agora a gente vai preparar o appliance nesse host. Então, feito isso aqui, pessoal, né? A gente precisa configurar o projeto. Então, dentro do nosso Azure, né? Vamos voltar aqui em Azure Migrate. A gente já tem um projeto criado, né? Dos posts que a gente tem feito. Então, a gente vai pular essa parte aqui da doc, né? Que fala sobre criar o projeto. Eu vou deixar no link também no blog para quem não acompanhou os posts passados poder fazer esse passo aqui. A gente vai vir direto aqui na parte do Assessment Tool, que é configurar o dispositivo. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Opa, deixa eu ativar só uma ferramenta aqui, pessoal. Peraí, só um minuto. Pronto, habilitado aqui, pessoal. Então assim, ó, o passo agora aqui é o seguinte: a gente vai selecionar aqui em Discover, né? Não sou muito bom aqui em riscar as coisas, mas ok, a gente vai clicar aqui em Discover, certo? E aí aqui a gente tem as opções. Veja, ó, como eu comentei, a gente pode um VMware, a gente tem o Hyper-V e a gente tem outros, né, physical, né? Outras opções físicas, como quem roda recursos na AWS, na GCP, no Shen e outros, né? Aqui eu também ainda não fiz nenhum laboratório, estou preparando o laboratório para VMware para postar para vocês. Então vamos clicar aqui em Hyper-V. E aí a gente precisa fazer o que? A gente precisa fazer o download dessa VHD. Então o que eu fiz? Eu já preparei o download. Então vamos lá. Se a gente vier aqui no nosso servidor host, eu já tenho, né, o meu, deixa eu ver onde eu coloquei, aqui. Eu já tenho o meu VHD, né, que eu fiz o download. Isso aqui demorou um tempinho, então não só para fazer o download até que foi rápido, mas para transferir para o host, então eu preferi já deixar pronto isso aqui para vocês. E aqui está a máquina do appliance. Então o que a gente vai fazer aqui no Hyper-V? Depois da gente fazer o download, né, a gente vem no Hyper-V. Eu já tenho algumas máquinas aqui rodando, parei algumas para poder fazer o laboratório. A gente vai vir aqui, importar máquina virtual. A gente vai dar um avançar, vamos selecionar onde a gente deixou descompactado o nosso Azure Migrate Appliance. Beleza? Vamos selecionar a pasta, deixa eu ver se ele vai encontrar alguma coisa. Encontrou, tá aqui, ó. E aí a gente dá um avançar e aqui a gente vai usar esta opção de copiar a máquina virtual, beleza? Então vamos lá, vamos dar um avançar e aí ele vai pedir para você validar a configuração aonde você quer deixar os recursos, né? Vou deixar basicamente aqui. O local que você deseja armazenar o disco rígido das suas máquinas virtuais, né? Deixa eu só validar se está na unidade E. Não quero na unidade E, vou deixar lá na unidade
de volume que a gente preparou aqui. Vou deixar ela aqui dentro mesmo, vou mudar para cá. Vou dar um next, se não der erro. Se ele não conflitar nada, vamos validar aqui. Vamos aguardar ele terminar aqui esse processo, pessoal. Boa. Ele vai dar esse erro, porque é normal, a gente precisa identificar uma placa de rede. Eu vou selecionar uma placa aqui, vou dar um avançar e vou dar um concluir. E aí ele vai terminar a máquina e a gente já continua com as configurações. Pronto, pessoal, demorou um pouquinho. Esse meu servidor ele não tem muito recurso, né? E se a gente for olhar a documentação aqui, a documentação vai falar dos pré-requisitos do appliance. Tá vendo? Ele vai falar sobre uma máquina com Windows Server 2022, 16 GB de memória, 8 vCPU, tá? Não tenho como deixar todo esse recurso, então eu vou tentar fazer o laboratório aqui com o menor recurso possível. Então eu vou clicar em configurações, antes de startar a máquina virtual, eu vou diminuir aqui só para 4, né? E a memória ela já veio com 8 GB, que era mais ou menos o que eu esperava, né? Até 8 GB eu consigo startar essa máquina. Então eu vou deixar com 4 processador mesmo, né? Com processadores virtuais, 8 GB de memória RAM. Não vou seguir a documentação aqui, né? Mas é importante que você viabilize isso para você ter seguir né, a própria recomendação que a Microsoft coloca aí no dock. Então, vamos dar um iniciar aqui na máquina. Enquanto isso, a gente vai vir aqui para o nosso Azure e nós vamos dar um nome no appliance. Qual é o nome que a gente pode utilizar? Deixa eu ver aqui rapidinho. É POC Host 01. Eu vou usar o mesmo nome porque se a gente fosse ter vários Hyper-Vs, vários appliances, para a gente identificar ficaria mais fácil. Então eu vou deixar como host POC, né? POC host 01. E vou fazer o que? Vou clicar aqui em gerar chave. E aqui ele vai fazer, né, ele vai criar uma chave para que a gente utilize essa chave para fazer o vínculo, né, com esse appliance que a gente acabou de configurar no Hyper-V. Pessoal, enquanto ele vai fazendo aqui a validação, vamos conectar aqui no nosso appliance para a gente, vamos ver aqui, vamos deixar aberto aqui, ó. Ele vai fazer, a gente vai precisar configurar usuário e senha, depois entrar no Windows e fazer a conexão, tá? Então vamos aguardar a tela aqui, a gente vai acompanhando aqui o início, né? E a gente já volta aqui para finalizar o processo. Bom, pessoal, terminou aqui, então a gente ainda aqui no nosso appliance, né? A gente vai dar um aceitar, a gente vai criar uma senha. Tomara que eu não erre. Ele é um administrator. Vamos dar um finish. Maravilha. Veja que aquele também já terminou, né, de gerar a chave. A gente vai copiar essa chave. Vou deixar ela salva aqui numa segunda tela no meu bloco de notas para a gente poder copiar ela de forma fácil depois para dentro do appliance. Vou dar um colar aqui, tá na segunda tela aqui, tá, pessoal, para não ficar o espaço aqui. Então beleza, então deixa eu voltar aqui, vou dar um Ctrl Alt Del e vamos logar aqui no nosso appliance. Bom, pessoal, a máquina está inicializando aqui. A gente vai maximizar aqui para a gente acompanhar ela. Veja que ela já começa a preparar aqui, tá vendo? Para a gente poder dar sequência na configuração desse nosso appliance e fazer o assessment do ambiente.
Retornando aqui, pessoal, meu ambiente ele não está com tanto fôlego assim, vamos se dizer. Preciso me programar aqui para ter um hardware com maior capacidade. Então ele demorou um pouquinho aqui, né? Ele carregou aqui a página, a gente vai dar um agree, né? E agora o processo é que ele vai fazer uma verificação, né? De conectividade e tal. E aí ele vai fazer o que? A gente precisa agora fazer o registro do nosso do nosso appliance, né, para a gente poder fazer toda a sequência. Aí veja que depois ele vai pedir a credencial que vai fazer o discover, né? A gente vai configurar aqui a conta, né, para poder seguir a própria documentação aqui. Vamos ver aqui onde ele pede criar uma conta para acessar o servidor, né? A gente vai utilizar as próprias contas que a gente está do próprio Windows, né? Para a gente seguir o projeto. Então, voltando aqui, a gente vai seguir com essa parte. A gente vai seguir com essa parte aqui para validar o nosso projeto. Então aqui a gente vai pegar a key, né, do nosso projeto. Deixa eu puxar ela aqui. Vou dar um copiar. E deixa eu vir aqui, clicar aqui, área de transferência. Maravilha. Vou maximizar novamente aqui. E a gente vai seguir aqui com a configuração. Verificar. Ok. Aí ele vai aqui. Pode demorar até aqui uns 5 minutinhos. A gente dá mais uma pausinha, já volto aqui com vocês. Pessoal, no processo aqui que ele pediu para guardar 5 minutos, ele apareceu essa tela de atualização. Eu já dei um atualizar aqui e ainda aguardando ele terminar o processo. Ok? A gente já volta aqui. Retornando aqui, pessoal, ele fez aquele update, né? Aí tornou novamente, fez a nova verificação, demorou aí uns 4 minutos, eu acho, 3, 4 minutos. E agora a gente vai fazer o login. Esse login é a nossa conta que a gente está usando aqui no laboratório, né, do Azure. Então, lembrando, a gente gerou o projeto, a gente deu um nome para o appliance, a gente copiou a chave do projeto, né? Nós já tínhamos feito o download, então o processo seria você fazer o download, colocar no teu host, preparar a máquina virtual, né, e executar essa etapa. E agora a gente vai vir aqui em login. E aí a gente precisa copiar esse código, né? Eu cliquei direto, eu acho que eu pulei a etapa, vamos ver se ele salvou aqui. Salvou. Na hora que eu cliquei no botão, ele já pulou direto aqui, tá? E aqui a gente vem dar um next e a gente vai fazer o login com a nossa conta, que é esse e-mail que eu estou utilizando para o nosso laboratório. Vamos confirmar aqui. Beleza, é isso mesmo. Vou dar um next. Vou enviar a notificação para o meu MFA. Vou dar um aprovar aqui. E ok, a gente vai dar um continuar. Pessoal, se o Edu Show ver esse vídeo aqui, ele vai mandar uma mensagem para mim falando: cara, você pelo menos tem um MFA ativo. Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos dar uma continuada aqui. Abraço, Edu, parceirão. Ele vai fazer esse processo aqui também. Aqui também pode demorar mais ou menos uns 5 minutos, né? Aqui fala que pode demorar até 10 minutos. A gente vai dar mais uma pausa aqui, a gente já volta com vocês. Dando continuidade, pessoal, terminou, né, essa parte aqui da validação. A gente vem aqui para credenciais, tá? Então, vamos dar um adicionar, tá? Um nome, vou colocar o administrador mesmo. Aqui você poderia ter uma conta
para o projeto, né? Se você, vamos supor que você vai colocar isso aqui num ambiente de produção e vai fazer todo o inventário, né? Todo o assessment do ambiente para você ver as máquinas virtuais. Eu sugiro que você solicite, ou se você for o departamento de TI, crie uma conta com a permissão específica, tá? Aqui a gente vai usar a conta de administrador para a gente poder ser prático e rápido, tá? Então eu vou digitar aqui. Só vou confirmar se é administrador ou administrator. A certeza que é porque a gente fez aqui, ó, tá como administrator. Deixa eu validar aqui, pessoal. Administrator, tá? Então a gente vai seguir aqui com a conta administrator. Ok, talvez eu tenha digitado administrador lá atrás no PowerShell, não me recordo, mas qualquer coisa a gente corrige aqui no meio do caminho. Pessoal, eu voltei aqui, eu dei uma pausinha para dar uma verificada. Então, quando a gente rodou o script do PowerShell, ele criou a conta, né, de administrador. Essa conta aqui não existia, era administrator e admin. Então, quando ele criou essa conta, ele adicionou aqui no gerenciamento remoto, tá vendo? Essa aqui é a conta nativa, ó, né? É uma conta nativa, tá vendo? Membro de administrators. E esse cara aqui, ele também ele recebeu essas permissões aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, né? O script do PowerShell, a gente adicionou esse usuário aqui, vamos utilizar então como administrador, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso appliance e vamos digitar administrador. Para quê? Para que a gente utilize a conta que foi criada ali pelo script, tá? Então a gente vai clicar aqui na etapa 2, né? A gente vai dar adicionar, vamos clicar aqui na opção single, né? O IP address é 192.168.36 e aqui a conta administrador que a gente já tinha ativado, certo? Ele vai fazer a parte de validação aqui, ele tem que identificar lá, ok, bateu, né? Então a gente segue aqui. Na parte 3 aqui, pessoal, a gente vai adicionar também mais um usuário, né? Então a gente precisa vir aqui para que a gente possa fazer o discover do SQL Server. For SQL Discover, can create privilege accounting. Beleza, vamos colocar uma conta aqui. A gente não tem o SQL na infra, né? Vamos colocar uma conta aqui, né? Qualquer, né? Deixa eu digitar a senha aqui. Beleza. Essa parte aqui, como eu não tinha preparado um inventário de SQL, a gente pode ver isso aqui depois. Vamos explorar isso aqui depois, tá? A gente pode vir aqui ver. Parece que tem uma documentação aqui. Deixa eu ver. Tem uma documentação. Eu não vi esse conteúdo ainda. A gente vê depois, tá? Então vamos dar aqui agora um Start Discover. Então a gente terminou de preencher toda essa configuração, esse script que a gente viu aqui. E agora a gente precisa acompanhar esse processo junto com o Azure, porque o Azure vai identificar esse appliance aqui e a gente vai começar a explorar o Discover. Pessoal, então ele está fazendo aqui o Start em Discover, né? Voltando para o nosso Azure Migrate, né? Se a gente der um refresh aqui, ele vai dar um refresh, né? Um refresh em Tools para atualizar a ferramenta. Eu já fiz já. Veja que ele vai identificar aqui que ele encontrou, né? Ele encontrou aqui um appliance. A gente pode ver aqui, ó, que ele identificou aqui um appliance,
certo? Então a gente já tem um appliance identificado. E aí ele vai fazer o discover, já viu que tem 18 servidores, ele não encontrou nenhum SQL porque não temos, né? E aqui ele vai começar a popular as informações e a gente precisa agora esperar o processo terminar, né? A gente precisa que esse processo conclua para que toda a leitura do ambiente replique para dentro do Azure. Isso aqui pode demorar um tempo. Então, eu vou pausar o vídeo aqui mais um minuto. Eu não sei ainda exatamente quanto tempo isso vai demorar, porque como eu falei, né, é a primeira vez que a gente está configurando isso aqui junto. Veja que no script ele cria o administrador e eu não tinha pego o conceito ainda, porque eu não tinha feito nenhum laboratório. Aqui é na hora, entendeu? Mas é assim, beleza, agora a gente espera aqui e a gente já volta em instantes. Pessoal, ó, dando continuidade aqui, acompanhando aqui o nosso appliance no nosso Hyper-V, né? No nosso Hyper-V, só confirmando aqui com vocês, né? Nosso Hyper-V, ele terminou, aqui, ó, ele terminou de fazer o Start Discover, né? E aí ele fala que ele pode demorar aí, né? Ele vai fazer toda a parte de inventário, né? Server Discover e tal. E aí para instâncias, né? Discover de instâncias de SQL Server pode demorar até 24 horas, né? E ele fala também aqui sobre o agente de dependência, né? E aí ele fala para validar aqui, ó, tá vendo, ó, o status. Então assim, agora, né, que a gente precisa agora estruturar os dados disso aqui, né? Então veja, a gente tem aqui, né, o discover feito, tá vendo, ó? Temos o discover feito, ele tem 15 não identificado, ele identificou 3 Windows, né? Se a gente clicar aqui na parte de appliance, ó, eu vou até selecionar aqui para vocês verem, ó, appliance, ó, bem nesse carinha aqui, clicar em esse cano número 1. Ele vai mostrar para a gente que a gente tem, né, o nosso servidor registrado. Aqui na opção de assessment a gente pode vir e fazer o assessment de uma máquina virtual, tá? E a gente continua, você vai ver que aqui na parte de Discover ele trouxe 18 servidores, como eu falei. Então esse primeiro passo, né, para o vídeo não ficar muito grande, é a gente configurar, né, fazer o Discover do nosso servidor. A gente veio aqui, fez a configuração e adicionou o nosso host. A gente poderia, por exemplo, adicionar mais um novo host, por exemplo, novo host, e vir aqui e dar um gerar key, né? E ele já identificaria um novo host, e a gente continuaria fazendo a configuração. Então, só revisando os passos que a gente aprendeu aqui, tá, pessoal? A gente já tinha o projeto criado. Quem não tinha, quem vai fazer esse projeto do zero, eu vou deixar no blog o passo a passo. A gente veio em Discover, né, gerou o nome do nosso appliance, subiu a nossa VHD aqui para o nosso Hyper-V, startamos ela, né, fizemos todo o processo aqui, né, de configuração, né, pegamos o key que é gerado lá, colocamos aqui, fizemos o login, adicionamos os usuários, né, para fazer a leitura dos nossos servidores. Lembrando que quando nós rodamos aqui o script, né, veja que ele deu esse erro. Quando a gente rodou o script, ele criou uma conta, né, a gente colocou lá o nome do usuário e senha, e aí ele criou o usuário administrador. Vou mostrar novamente aqui, com membros desse Hyper-V Administrator, Performance Monitor Users e o Remote Management Users, tá? E aí lembrando, né, pessoal, que é importante, esse mesmo usuário que foi criado aqui, a gente precisa ter um usuário com permissão de leitura das nossas máquinas virtuais. Aí é importante a gente checar isso
nas demais máquinas virtuais. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu coloco essa primeira parte de como a gente configura o host, como a gente prepara o host, e depois eu vou deixar a ordem, né, do que a gente precisa se atentar para o ambiente funcionar bem, para fazer a boa conexão, e depois a gente vai concluir o assessment, gerando o assessment de uma máquina, vendo se, né, se o agente de dependência está configurado para a gente ter uma leitura melhor do nosso ambiente. Então, eu vou finalizando por aqui. A gente aprendeu a configurar o appliance dentro do nosso servidor, as primeiras configurações, e agora a gente vai no próximo blog. Eu não sei se eu vou escrever ou se eu vou gravar, se eu vou fazer em vídeo gravado, mas nos próximos a gente vai fazer o assessment da máquina, a gente vai explorar o relatório e a gente pode até trabalhar depois no assessment de um SQL Server. Eu vou precisar preparar o ambiente aqui para a gente dar continuidade. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Foi assim, criamos na hora aqui, foi na raça, né? Depois eu vou dar uma explorada também no script do PowerShell, o porquê que ele deu esse erro aqui. A gente não focou para mitigar isso aqui, né? Mas a gente viu que ele passou, né? Não teve nenhuma alteração, enfim. E a gente já tem ele lendo, o Azure lendo aqui o nosso host, tá? Então no próximo post aqui, na segunda parte, a gente vai continuando aí com a nossa documentação, com a nossa postagem aí do conteúdo do Azure Migrate Assessment Tools, ok? Pessoal, obrigado, até aqui, até a próxima, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.